279 produções entre teses e dissertações. Verificamos, nesse contexto, a prevalência, né, em termos de produções dos programas da UFC, da UFRN, da UFBA e do IFRN. Então, esses 4 programas apresentaram produções mais na área de trabalho e educação, identificados como 34, 71 a UFC, 29 a UFBA e 32 o UFRN. Então, a partir daí, nos debruçamos sobre a identificação dos resumos para verificar qual o conteúdo, o teor e a perspectiva que se aponta em termos de abordagem na área de trabalho e educação, e verificamos que os trabalhos que prevalecem são muito no contexto da preocupação sobre a educação do trabalhador em geral e dos jovens, em especial por conta das políticas públicas que vêm sido postas mais recentemente. Essas produções tiveram um olhar especialmente sobre esferas do governo bem específicas, com destaque para instituições federais, dado o surgimento, né, dos institutos federais a partir de 2008, em que, a partir daí, vários profissionais passaram a ingressar em cursos de doutorado e mestrado. Então, teve centralidade esses programas, mas também estadual e municipal. E a análise da inserção do trabalhador do mundo do trabalho, as relações e a natureza do trabalho também foram aspectos pontuados de maneira importante nesses programas, olhar sobre políticas e programas diversos, dando visibilidade a ações mais voltadas do governo federal, como o Pronatec, o próprio ensino médio integrado, mas também iniciativas no campo do ensino médio em instituições da esfera estadual e programas de qualificação em instituições municipais. Isso era só para a gente situar em termos de inserção, e nesse contexto não foi verificado qualquer tipo de relação direta com a internacionalização. E a partir daí nós avançamos para discutir o foco específico da internacionalização da educação superior, entendendo que não poderíamos deixar de ter em mente onde a discussão do trabalho e da educação se situa e ganha visibilidade. E a partir daí a gente começar a problematizar como a internacionalização se coloca no âmbito específico da educação superior, mas pode começar a dialogar com as demandas, as áreas e o foco de interesse do GT Trabalho e Educação. Então, não vou me adiantar muito para não comprometer o andamento do trabalho, mas essa parte inicial nós trouxemos algumas referências com relação a contexto e aspectos conceituais, quando surge essa demanda, essa perspectiva de internacionalização da educação superior, que ganha foco de maneira importante no contexto do mundo globalizado, a partir do desenvolvimento das atividades internacionais e, ao mesmo tempo, mediado pelas novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, nesse cenário, é importante considerar que o conceito de internacionalização não é uniforme, não é único, ele é alvo de disputas e tem prevalecido ainda perspectivas que assumem um tom mais mercantilista, com preocupação muito mais nessa perspectiva, mas há uma perspectiva que se anuncia como um projeto contra-hegemônico, que é uma internacionalização que se ancore numa filosofia mais humanista e solidária, que inclusive Bernard coloca a perspectiva de dar um rosto humano a esse processo, dando visibilidade a iniciativas que tenham não só a preocupação com economia e finanças, mas cultura, integração
na perspectiva da cooperação intercultural entre as nações, respeito mútuo. Nesses cenários, várias iniciativas, considerando os fóruns e conferências, deram reforço e contribuíram para dar o tom, né, dessa perspectiva contra-hegemônica que se coloca como sendo necessária, né? Dá-se destaque aos fóruns internacionais e à Conferência Mundial da Educação Superior, da Unesco, em 98, que coloca a centralidade no conhecimento do capital intelectual no cenário contemporâneo, dando visibilidade e apontando a necessidade de haver o entendimento entre os povos, a perspectiva da solidariedade, da paz e o atendimento às necessidades dos países menos desenvolvidos. E aí a gente não pode perder de vista a influência que teve o processo de Bolonha, né, em termos de trabalhar essa perspectiva de internacionalização e influenciar uma perspectiva que tenha a ver com um processo de integração das universidades, dando referência, tendo como referência o seu papel, a sua importância central nesse contexto, né, de organização desse espaço regional na perspectiva econômica, política e social. Então, temos aí também algumas iniciativas, como a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, de 2009, que reforçou essas perspectivas contra-hegemônicas, dando visibilidade e destaque a iniciativas de cooperação internacional na educação superior, segundo perspectivas que se anunciam como humanísticas, de diálogo intercultural, de respeito mútuo, de cultura da paz e de colaboração genuína. Então, são perspectivas como essa, como a que se coloca também na Declaração de Córdoba e a Conferência Regional da Educação Superior do Caribe, todas essas perspectivas começam a se colocar como necessárias de serem apontar para além da perspectiva mais pragmática e instrumental que se coloca, como tendência hegemônica. E aí, a partir daí, trazemos Neves e Barbosa, que traz referência a essa perspectiva de internacionalização como sendo alvo de disputas interpretativas que assumem especificidades sociohistóricas e há necessidade de que se coloque essa questão da especificidade nacional, para não se perder de vista essa dimensão própria do cenário em que se constitui essa política de internacionalização. Então, Barthelemy chama a atenção que esse conceito ele pode assumir uma perspectiva minimalista, instrumental e estática, e também avançar com uma perspectiva mais complexa, que seja orientado para políticas que tenham em vista várias dimensões da vida pessoal, acadêmica, cultural, enfim, são aspectos que se anunciam como possibilidades de ampliação. Então, nesse contexto de pesquisa, a Morosini, desenvolvendo um estudo, refletiu sobre o processo de internacionalização e identificou essas fases de desenvolvimento, inicialmente no século XX, como estruturada ainda de uma maneira muito incidental, na realidade não estava estava mais respondendo a questões muito pontuais, mas a partir da Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria começa a surgir como uma perspectiva organizada, mas ancorada em razões políticas e de segurança nacional. Então, assume um viés completamente distoante do que se pretende, do que se defende na atualidade. E mais recentemente, né, posteriormente à Guerra Fria, a internacionalização da educação superior ela ganha destaque, colocando como um processo estratégico ligado à globalização e regionalização das sociedades e a perspectiva do impacto da educação superior nesse contexto, nesse meio. Então, a partir daí, a gente começa a refletir um pouco sobre o contexto brasileiro, entendendo que a internacionalização, que tenha se intensificado a partir da década de 90, ela já tem histórico, né, anterior. Em 65, surgiu o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, que tem a ver a questão
da própria expertise para o desenvolvimento do país, e em 81 surge o programa voltado para a pós-graduação. Esses programas eles foram atualizados em 2013 e 2016, e a partir daí tem muito destaque e visibilidade, como a gente vai ver nos achados, o programa Ciências Sem Fronteiras, que surge em 2011, teve uma vida curta em função de tantas questões, né, e notadamente a questão de orçamento viabilizou sua continuidade, mas também as perspectivas que estavam sendo postas até pela origem que teve e a mudança de governo. Então, esse programa era um programa de intercâmbio que tinha essa perspectiva de avanço da ciência, tecnologia, inovação e competitividade do país, desenvolvido a partir de iniciativas complementares às iniciativas da CAPES do CNPq. E aí, em 2007, surge o Mais Ciência, Mais Desenvolvimento, que na realidade tem vida curta, e atualmente nós estamos tendo acesso ao programa mais recente, que é o CAPES-Sprint, que está com suas atividades praticamente desenvolvidas no sistema remoto, diante do contexto que se está vivendo, no contexto da pandemia. Mas esse CAPES-Sprint, ele, a partir de edital, começou a investir no desenvolvimento, né, no desenvolvimento, proporcionar justamente desenvolver nas instituições, as instituições a tomarem para si essa perspectiva da internacionalização, desenvolvendo planos estratégicos, definindo áreas de conhecimento priorizadas, dentre outros aspectos, investindo em redes de pesquisas internacionais, em ações de mobilidade, e, enfim, desenvolvendo uma perspectiva de ambiência internacional. Dentro do edital de 2017, foram 36 as instituições que foram contempladas, a maioria da região do Sudeste, 19, sendo 9 instituições do Sul, 2 do Centro-Oeste e 6 da região Nordeste, uma UFA, a UFC, a UFPB, a UFPE, a UFRN e a Rural do Pernambuco. Não houve nenhuma da região Norte. E a partir daí nós trazemos um elemento que foi um dos pontos que inclusive vem sendo muito reforçados para essa adesão à perspectiva da internacionalização, é o próprio processo de avaliação da pós-graduação. Inclusive saiu agora um relatório recente, com a proposta de aprimoramento, e essa dimensão da internacionalização e do impacto na sociedade é retomado, é reforçado, e temos aí, nesse relatório, uma perspectiva que se aponta a partir de 5 dimensões, um modelo multidimensional, dentre eles o impacto na sociedade e a internacionalização ganha destaque, e especificamente, a partir daí, considerando essa preocupação que ganha destaque com a internacionalização no âmbito dos programas de pós-graduação como sendo uma esfera que mais tem sido chamada a desenvolver essa internacionalização a partir do fim do Sem Fronteira, né? Temos aí uma perspectiva de que se vá investir em termos de valorização em programas que tenham projetos consistentes e duradouros, que invistam uma série de ações, né, desses programas com outros países, valorizando o fluxo in e alto de discentes e pesquisadores, né, desenvolver projetos de pesquisas conjuntos, programas de dupla titulação, disciplinas conjuntas, cursos de idiomas. Então, esse universo de iniciativas e de ampliação ganha destaque, e a dimensão que se coloca como sendo a ser valorizada são aqueles programas em que mais tenham consistência nesses planos, nesses projetos. E a partir daí, a definição dos indicadores de avaliação avança, e a proposta vai no sentido de prever como indicador o financiamento internacional para projetos de pesquisa,
a relevância da produção em cooperação internacional, a visibilidade do curso e programa em nível internacional, a própria atratividade, né, dos programas para alunos, para iniciativas de professores, pós-doutorado, docentes, pesquisadores. Então, esse relatório tem gerado uma série de inquietações, né? E, nesse sentido, está havendo uma série de debates em relação à própria perspectiva e não atendimento a algumas demandas e alguns acordos que foram feitos anteriormente, mas essa dimensão da internacionalização ela se afirma cada vez mais como uma questão de avaliação que tem influenciado os programas, né? A partir daí, desse contexto, eu vou apresentar um levantamento que fizemos no catálogo de teses e dissertações com olhar sobre a internacionalização no mesmo período nos programas que a gente já apresentou, que tem uma interface com a área de trabalho e educação, que foi apresentado anteriormente. Nós tivemos acesso a 35 produções nesse período. Dessas, 13 produções foram selecionadas e, a partir daí, tivemos acesso a seus resumos e, a partir deles, iremos fazer algumas observações. Então, basicamente, foram 4 as instituições, especificamente 4 os programas. Temos aí o PPGE da Federal da Bahia, da UFRN, o MPPGAV da UFPB e o PPGE da UFMA, e apresentaram produções que tinham como foco a internacionalização, sendo 4 teses e 9 dissertações. Alguns destaques em termos de foco das pesquisas que foram realizadas nessas produções que foram alvo de nossa atenção, dão conta de que a prevalência é sobre a investigação relativa à mobilidade acadêmica internacional. Então, foram 10 produções, um total de 76,9% do total que consideramos. Dessas produções, 6 tiveram como foco a graduação e 4 a pós-graduação. O programa, dada a própria expressão que teve como política de internacionalização, que teve maior destaque foi o Ciências Sem Fronteira, né, sendo alvo de atenção em 5 produções. Nesse contexto de reflexões, a partir dos resumos analisados, identificamos que a análise dos processos e a visão dos sujeitos envolvidos foram um foco dessas pesquisas, dando-se visibilidade aos resultados, a impactos dessas experiências, tanto na formação acadêmica, como profissional, como pessoal, dessas iniciativas, né, de mobilidade internacional, a própria ampliação da visão do mundo, a vivência de outras culturas, o domínio e a experiência de vivenciar a língua estrangeira e o próprio processo de internacionalização institucional. A partir daí, também destacamos alguns focos no processo pedagógico. Vemos um caso específico de visibilidade sobre a importância da internacionalização, contribuir para que as pessoas tenham a oportunidade de estudar disciplinas não previstas no currículo, ter acesso a novas metodologias, estruturas e instituições estrangeiras. E como dificuldades, deu-se destaque à questão do financiamento, o elevado custo desse processo, a fragilidade no domínio de idiomas e a dificuldade de aproveitamento de créditos que são cursados no exterior. Isso tudo em relação ao programa de mobilidade e as pesquisas relativas à mobilidade na graduação. Na pós-graduação, deu-se ênfase às competências, desenvolvimento, a importância da internacionalização para desenvolver as competências do pesquisador docente, a qualidade e visibilidade que as produções passaram a ter em nível mundial, as contribuições para a formação de quadros técnicos e pesquisadores de referência internacional em centros de excelência, dando visibilidade ao próprio processo cotidiano de vivência desses sujeitos envolvidos. Além de um aumento de publicação no âmbito internacional, mas destacando-se como negativo
processo ainda frágil de constituição, de formação de redes de pesquisa conjunta entre instituições. Então, são muito episódicas, pontuais e temporárias. E outro programa também que deu destaque em termos de mobilidade foi o de dupla titulação. A partir da experiência analisada, se identificou que, a partir desse processo, se confere um maior prestígio ao curso, contribui para a permanência do curso, mas negativo é a mesma perspectiva que se coloca na graduação, que é a dificuldade de aproveitamento e equivalência de cursos. Então, a gente vai avançando nessa discussão, apontando como outra perspectiva do trabalho que foi identificada, foi a própria avaliação, análise do processo de internacionalização das instituições de ensino superior. Teve o caso da Unilab, da Federal da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia. Então, analisando justamente como se deu esse processo, no caso da Unilab, tensionando o próprio processo de compreensão desses objetivos, e no caso da UFBA e da Universidade do Estado da Bahia, dando visibilidade, a partir desse estudo de caso múltiplo, a própria compreensão desse processo de internacionalização, entendendo como uma dimensão estratégica e a importância para esse processo de cooperação e de parcerias estratégicas. Por fim, tivemos também um trabalho que, de maneira diferenciada, teve como foco a experiência de internacionalização em casa, né? Então, a dimensão da mobilidade acadêmica não foi o foco, foi a partir de modelos alternativos, a partir do uso de tecnologias, de redes, esses sujeitos que foram envolvidos nessa experiência, Brasil, México e Chile, a partir dessa experiência se constitui um modelo alternativo de fomento transdisciplinar e a partir disso se apresenta essa proposta. Enfim, essas produções se mostram, né, ainda foram poucas, a gente percebe como pouco expressivo foi em termos numéricos e como assim foi focalizado mais na mobilidade. Ela reflete muito o estágio inicial do processo de internacionalização dessas instituições e seus respectivos programas e também a pouca atenção que tem se dado ainda a essa temática como uma temática de interesse que tenha suscitado e que venha a suscitar pesquisas, inclusive ampliadas a partir do próprio processo de ampliação que a internacionalização vem a ter na instituição. Então, a mobilidade estudantil, ela se coloca como um aspecto que prevalece, sendo necessário se ampliar, a partir do investimento dessas novas modalidades de internacionalização, a ampliação para outros processos e modalidades de internacionalização. E aí a gente avança a partir do entendimento que essa institucionalização da internacionalização ainda se mostra incipiente e reforçamos com isso a necessidade de se avançar nessa perspectiva que o Bernheim chama atenção, né? De avançar dentro de uma perspectiva contra-hegemônica, avançando até por ser nossa área na área de humanas, uma perspectiva humanista e solidária. Então, e aí a inserção social, como fica? Quando fizemos levantamentos, não identificamos especificamente usando esse descritor nenhuma produção nesse contexto. E isso também tem a ver com a própria compreensão de inserção social, esse conceito que vem sendo incorporado a partir de 2007, quando passa a ser uma categoria de avaliação, né, pela CAPES, e colocando nessa centralidade, nesse eixo de discussão, a preocupação com a responsabilidade social dos programas e com o conhecimento gerado voltado para a melhoria das condições de vida das populações. Então, essas questões, elas muitas vezes surgem na perspectiva da extensão, né?
Então, a inserção social, muitas vezes, vem sendo trabalhada, compreendida como uma perspectiva da extensão, mas a própria perspectiva que se coloca para essa dimensão da inserção social, ela se coloca na perspectiva mais ampla de sair apenas do atendimento à demanda, mas fazer um tipo de desenvolvimento que gere inovação, que gere transformação social. Então, o grande desafio dessa inserção social, ela vem atrelada a essa perspectiva de incorporá-la dentro de uma dimensão de transformação social. Então, a inserção social, em termos de ações dos programas, são consideradas em termos de bom desempenho quanto ao impacto regional, nacional, iniciativas junto à egresso, ações de solidariedade e cooperação regional, nacional e internacional, e também inserção com outros programas, como a própria educação básica. Essa perspectiva que se coloca, ela nos aproxima muito da discussão sobre internacionalização, né? E aí, as próprias áreas, né, foram chamadas a definir a própria concepção de inserção social a partir do enfoque do impacto pretendido para efeito de avaliação tecnológico, econômico, educacional, cultural, social ou social propriamente dito. Então, isso é um desafio que a gente tem que avançar. E aí a gente avança para nossas conclusões, trazendo algumas questões para problematizar e começar a pensar, né? Então, as discussões sobre internacionalização ainda foi pouco expressiva, ainda tem um estágio muito inicial, reflete muitas vezes esse processo de internacionalização da instituição que ainda está se consolidando. Os programas de mobilidade têm tido essa centralidade e a perspectiva é avançar para uma perspectiva humanista. Nosso desafio é isso. Então, o que é que se coloca nesse cenário? O panorama entendemos como sendo controverso, a internacionalização ela é enaltecida, mas sob um viés, e ao mesmo tempo ela é questionada quanto a seus fins e processos, e aí a dimensão da função social da instituição, da própria capacidade de inserção social, tendo em vista essas questões que são inerentes à perspectiva mais humana, solidária, defendida de uma perspectiva contra-hegemônica, é o que se coloca como um desafio, né, para avançar para além dessa perspectiva mais mercantil de interesses econômicos. Isso cabe mais e é mais pertinente para a gente pensar na área de humanas, mas em outras áreas tem sido muito difícil de se colocar. Então, se coloca como necessário discutir os estágios de internacionalização das instituições e dos programas, em suas especificidades institucionais, e como a inserção social pode se articular nesse processo, haja vista a ausência de produções, como eu já coloquei, nessa área com esse foco. Então, quanto ao GT, considerando o esforço de reflexão, né, que desenvolve na perspectiva teórico-metodológica da relação trabalho-educação, então, se mostra um arcabouço teórico-metodológico importante para refletir sobre a internacionalização e a sua relação com a inserção social, considerando essa perspectiva da densidade crítica a esse debate. Então, nesse sentido, é importante refletir sobre a própria agenda do GT, em que medida é possível a gente ir inserindo perspectivas de internacionalização com viés contra-hegemônico, analisando perspectivas, políticas, programas e iniciativas diversas que estão sendo postas para compreender impactos, perspectivas dessas políticas e experiências analisadas para trabalhar numa perspectiva de consolidação contra uma perspectiva que se coloca como hegemônica. Nesse cenário de mundo globalizado e o advento das novas tecnologias, então novas dificuldades e novas possibilidades se colocam, né? E aí o desafio é a gente avançar a partir das experiências que estão sendo, inclusive, colocadas em ação nesse cenário de pandemia. São processos complexos, né?
mas há iniciativas que estão sendo viáveis. Então, quais são as experiências vivenciadas no formato remoto? Isso tudo pode nos provocar novas reflexões a partir do olhar local, regional, nacional e global, e com isso a gente avançar para construções e iniciativas de consolidação da internacionalização e da inserção social mais atinada aos anseios e perspectivas que o próprio GT define. Então, as ações de cooperação, integração, parcerias antes não concebidas ou exploradas sistematicamente foram dadas visibilidade. Então, nesse contexto desafiador, considerando as condições objetivas e as novas oportunidades e iniciativas de cooperação alinhadas a um projeto de internacionalização institucional, que tenha conta a inserção social. É esse o desafio. Então, nesse sentido, a gente vai avançando para colocar como possibilidade e necessidade a gente tirar aprendizagens desse processo, identificando desafios, possibilidades e perspectivas a serem buscadas para a internacionalização e a inserção social nesse contexto que a gente está vivenciando. Então, com isso, eu agradeço, concluo a minha apresentação e estou à disposição. Ana, parabéns, muito obrigada pela apresentação. Realmente foi um prazer te ouvir com essa proliferação, ¿no? de dados y de información actualizada sobre esta temática que es tan importante y es tan importante a nivel global, ¿no? Por ahí como profesora visitante posso por ahí te comentar también que son temas de que, por ejemplo, en Argentina también estamos falando constantemente y justamente, ¿no? Procurando conocer un poco más do avanço de estos proyectos y de cómo pueden ser también proyectados para continuar, ¿no? En este camino de integración. Justamente también pues casualmente acaba siendo, ¿no? una profesora visitante quien dialoga en esta primera instancia con vos. Quiero aprovechar este minutinho para dar las bienvenidas al profesor Moisés Silva, que es nuestro coordinador oficial da sesión. Así que, Moisés, bienvenido y nada, esperamos seus comentarios, ¿no? No sé si vos te querés comentar alguna cosa o alguna de las personas que está en la sala quiere comenzar con comentarios para la profesora Ana. Bom dia a todos e a todas presentes na nossa sessão do trabalho apresentado pela Ana Paula. Ana Paula, já de antemão quero agradecer pela sua brilhante exposição. Todos estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei, mas eu espero que sim. Ana, extremamente importante a discussão sobre a internacionalização dos programas, da inserção social, muito interessante. Você trouxe com bastante propriedade essas informações que estão permeando o nosso GT, as nossas discussões no nosso GT Trabalho e Educação. Nós temos ainda uns 20 minutos até o encerramento dessa sessão. Nós estamos aqui com 11 pessoas ouvindo e participando, obviamente, desse trabalho apresentado por Ana, e vamos facultar para que as pessoas possam, se acharem conveniente, fazer algum questionamento ou pedir algum esclarecimento à Ana. Ana, mais uma vez, te agradeço imensamente pelo trabalho apresentado. Fiquem à vontade, tá?
Não sei se podem abrir o microfone. Não, só tem. Bom, pelo site, vai ter que ser pelo site mesmo. Não sei, não estou vendo ninguém com o microfone aberto, a não ser eu e Ana e a colega que acabou de se manifestar. Obrigada, professor Moisés. É um prazer estar aqui, viu? Legal. A gente já se conhece, né, Ana? Não sei se tu lembra de mim, mas a gente se conhece. Liga a sua câmera aí, Ana. Vamos conversar um pouco. Eu tentei, mas eu não consegui. Aparece, eu posso compartilhar e dá erro. Dá erro? Poxa vida. Bom, alguém? Deixa eu ver. Não, até agora... Até que estava com bloqueio. Estranhei quando você apareceu. Aham. Pronto. Eu não sei porquê. Bom, aqui também, de vez em quando, dá umas questões aí que ninguém sabe, não aparece nada, e tem hora que aparece, e dessa vez apareceu. Ana, pelo jeito, nós não temos nenhum questionamento até o momento, não é? Mas, como você falou, eu acho que a gente podia dialogar um pouco mais, né? O quadriênio, esse quadriênio 2017 a 2020 está fechando praticamente, né? Estamos no final do ano de 2020, as regras não estão, as regras para avaliação desse quadriênio ainda não estão totalmente esclarecidas, né, bem delineadas. A gente sabe que vai ser avaliado pela internacionalização, pela inserção social, esses dois aspectos que você trouxe no seu trabalho, e você, com bastante propriedade, já destacou na sua apresentação que esses dois critérios de avaliação ainda também não estão bem definidos, e a gente poderia, Ana, se você achar conveniente, trazer alguma experiência da sua universidade, você é da Paraíba, né? Eu sou aqui do IFRN, a gente, em relação ao que vocês, enquanto programa, né, de pós-graduação em educação, estão desenvolvendo ou construindo para esses dois aspectos, particularmente da inserção social. Ok, Moisés, agradeço a acolhida, agradeço a sua coordenação e suas palavras, e a gente vai colocar algumas coisas relativas ao próprio programa que a gente participa. Em relação à internacionalização, especificamente, nós temos um programa, um projeto que foi aprovado recentemente. Na realidade, a gente está concluindo a Universidade de Valência. Nós estamos com uma proposta de construção do mapa da educação superior na Paraíba. É um projeto coordenado pela professora Adriana Valéria Diniz. E nossa inserção, a partir daí, tem sido na perspectiva de articular com as instituições da educação superior, começando a refletir sobre as dimensões da docente e discente, especificamente. E o que é que tem acontecido? A Universidade de Valência, tivemos já professores, tivemos eventos em comuns, tivemos também participação no evento lá, na Espanha, né, lá em Valência, e algumas iniciativas e produções já foram possíveis de serem originadas a partir disso, e estão partilhando conosco essa experiência que eles também temos também no contexto da discussão sobre a questão estudantil, ou a discussão sobre a evasão, repetência, e essas dimensões estão sendo consideradas também. Tem-se um projeto voltado a essa natureza, e aqui nós estamos desenvolvendo em parceria iniciativas nesse sentido. A questão da internacionalização, então, ela ainda está incipiente. Nós temos pouco, até porque a universidade mesmo, em termos foi contemplada pelo PRINCE, né?
se você for identificar as áreas que foram priorizadas, são mais as do bioma, a questão mais... Então, essa é a questão na área de línguas. Então, essa parte da inserção social que tem a ver com a área de humanas, ela não ganha tanta visibilidade. Então, fica a cargo de cada programa, de cada iniciativa, né, de centro, pensar nessa discussão. Recentemente, né, estamos aguardando, fomos surpreendidos, né, hoje eu fiquei impactada de manhã, não estou nem bem, não sei, você não estava na hora, mas eu fiz um registro, né, que fomos impactados por saber que houve uma intervenção na universidade, a reitora eleita não foi empossada, foi empossado o terceiro lugar, que teve 5% de votos, e não teve nenhuma indicação pelo Conselho Superior. E é uma pessoa afinada e que defendia o futuro, então a gente está num meio processo assim, bem conturbado. Nesse contexto, a questão que se coloca da internacionalização, voltando para esse cenário, que eu até me perdi, que eu fiquei tão impactada com isso, peço desculpa. A inserção social, ela tem sido uma prática ainda muito incipiente a partir de iniciativas ou de alguns centros, ou menos do que centros, iniciativas de departamentos ou professores isolados. Da mesma maneira, a própria internacionalização. Então, a partir de discussões que estão sendo feitas, inclusive na eleição que houve agora para o Centro de Educação, que a professora, inclusive, Adriana Diniz, foi com o professor Rondon, venceram, e a nossa expectativa é que eles tomem posse, está havendo toda uma série de mobilizações de estudos e de articulação no coletivo para pegar referências, para sistematizar propostas, e dentre elas a discussão sobre a inserção social e a internacionalização tem ganhado espaço. Até pela própria professora, ela tem uma experiência como secretária de Educação, que foi no município, no estado, inclusive no Rio Grande do Norte também. E aí, essa interface entre universidade e sociedade, universidade e secretaria, universidade e escola, que é outra dimensão importante da inserção social, e articulado até essas experiências que estamos tendo em nível internacional, pode contribuir e trazer elementos para fortalecer essa nossa inserção, esse retorno social para fazer valer essa inserção e essa função social da universidade. Então, o programa é um programa recente, nós estamos na 6ª turma, mas foi um dos que apresentou produtos em termos de teses e dissertações quando busquei na plataforma. Tivemos 3 produções, 3 dissertações na área de internacionalização com foco específico sobre o Programa de Mobilidade do Ciências Sem Fronteiras. Então, as questões ainda estão por se institucionalizar e haver ainda um entendimento de uma perspectiva e do próprio conceito de internacionalização que venha a agregar, contribuir para o desenvolvimento social, regional, local, não só essa perspectiva de mobilidade. É interessante que, quando a gente junta essas 2 dimensões da internacionalização com a inserção social, ela ganha um sentido, uma perspectiva muito mais humana e a possibilidade de retorno, né? Porque não é a preocupação de enviar, de mobilidade, mas também de, a partir dessas cooperações genuínas, cooperações também sul a sul, dentro da perspectiva regional. Então, são situações que a gente começa a lançar o olhar e a gente ampliar essa inserção a partir da abertura para essas possibilidades em que pese a avaliação dos programas tenham colocado isso como uma exigência, mas isso desperta para essa necessidade, cabe a gente dar o tom dessa perspectiva que a gente defende, segundo uma perspectiva mais
voltada ao lado humano, ao lado social, ou seja, essa perspectiva contra-hegemônica que a gente situou. Ok, Ana, obrigado. A nossa experiência aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte também é incipiente. A gente tem tentado, particularmente em relação à internacionalização, desenvolver convênios, acordos com Portugal, por meio da Universidade do Minho, com a França, a Universidade de Montpellier de Saint-Étienne, com a Argentina, aqui a Universidade de Buenos Aires, e com El Salvador. Nesse movimento de internacionalização, com exceção de Portugal, para o qual a gente já encaminhou vários professores, professores ainda, para a realização de pós-doutorado, por exemplo, e outras atividades mesmo, até como professor visitante na Universidade do Minho, a gente já conseguiu. Agora, já recebemos de todos eles, tanto de Portugal, quanto da França, quanto da Argentina, quanto de El Salvador, a gente já recebeu professores aqui, inclusive compartilhando disciplinas no nosso próprio programa, certo? Desde 2017 a gente já vem trabalhando com essas parcerias em termos de produção. E temos, inclusive, produção acadêmica consistente, já publicadas com essas instituições internacionais, né, desses países. Muito bem. E em relação à extensão, à inserção social, aí o que a gente está desenvolvendo, Ana? A gente está desenvolvendo parcerias aqui também com a rede estadual. Estamos recebendo no nosso programa muitos professores da rede estadual de educação. Estamos também em parceria grande com a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos professores que atuam, que são da Universidade Federal, que trabalham também, e inclusive do quadro permanente do nosso programa, e trabalhamos também de forma compartilhada na oferta de algumas disciplinas. Temos professores do programa que também atuam no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal. Então, a gente tem esse elo muito consistente entre o Instituto Federal, né, e a Universidade Federal. E em relação à sociedade em si, a gente está desenvolvendo projetos de extensão, e esses projetos de extensão eles vêm desde 2017, certo? Mas a gente não tem ainda efetivamente uma clareza do que a gente poderia, do que os avaliadores vão entender por inserção social, para que a gente possa produzir um trabalho qualitativo e para a gente obter sucesso, né? Então, como a avaliação é extremamente subjetiva, a gente acha que está fazendo um excelente trabalho de inserção, né? Inclusive, nós, no nosso programa, é um programa novo, nosso programa começou em 2013, nós já temos 90 mestres formados pelo programa. Desses 90 mestres, 22 já ingressaram num curso de doutoramento, e desses 22 que ingressaram no curso de doutoramento, 4 já concluíram o curso de doutorado. Quer dizer, então, nosso programa, pelo menos na análise que nós fazemos, está dando uma resposta à sociedade, e isso a gente está interpretando como inserção social. Não sei, Ana, se vai ser esse o caminho dos avaliadores, né, quando estiverem com os nossos relatórios qualitativos desse quadriênio. Pois não, Ana? Eu acho que essa questão ela está sendo ainda processada, ela está sendo definida, né? Eu concordo com você, na medida em que a gente
dá visibilidade, justifica e descreve e traz elementos que apontam resultados em termos de abertura de vagas, de conclusão, de temáticas de interesse, de articulação com setores, com segmentos. Isso a gente tem como justificar uma perspectiva de inserção, né? Eu acho que são elementos que a gente precisa ampliar, porque são questões que estão sendo definidas no processo, né? Então, a partir do momento em que a gente reúna material que dê visibilidade, que se registre, que sistematize e que amplie essa inserção, essa perspectiva que a gente entende, porque também a gente pode definir nossa perspectiva, né? E a partir daí, pelo menos, você tem um parâmetro. E a partir da próxima avaliação, sim, há alguns redirecionamentos, mas são possibilidades concretas a partir das referências, porque é como essa questão que se coloca da internacionalização. A própria internacionalização ela é definida a partir também do contexto onde se situa a instituição, a partir de suas referências, de sua história, de sua memória, de suas prioridades, do seu projeto, e a partir daí, a partir disso, avançar. Eu acho que a inserção ela tem essa dimensão também. Só acho que um elemento importante para considerar é essa perspectiva de não é apenas atender, mas atender com algo novo, algo que cause um movimento de mudança, de transformação. Então, quando a gente diz, não, porque está atendendo, está formando, mas com que fiéis? Eu acho que essa visibilidade que a gente tem que dar, o elemento qualitativo, o diferencial dessa ação, para a gente sair da dimensão da extensão para a inserção social, é uma coisa, é um detalhe, mas é a perspectiva dessa intervenção que estamos fazendo que vai dar o tom dessa inserção. Eu acho que o grande ganho, o gancho e a possibilidade de avanço nessa perspectiva é a gente justamente não fazer do mesmo jeito. Porque se a gente for olhar para a extensão é muito antiga na universidade, né? O tripé é ensino, pesquisa e extensão, mas o grande desafio nosso como universidade é articular esses três movimentos numa perspectiva da inserção social, em que essa atividade de extensão ela interfira e ela provoca um movimento tanto na pesquisa como no ensino. E o que é que acontece? A extensão, eu acho boa esse debate porque ela ganha centralidade. É identificada muitas vezes como uma área pouco valorizada, de menor prestígio, muitos professores não investem. Agora, com esse foco da avaliação, de repente vai chamar a atenção para, gente, se você vai fazer um trabalho de extensão, muitas vezes você não valoriza porque você não está agregando um valor em termos de conhecimento, de valorização, de inserção, de transformação naquele meio. Então, se não está fazendo isso, realmente é um paliativo. Mas se eu começo a incorporar, refletir sobre o próprio processo de extensão que estávamos desenvolvendo até então, para torná-lo mais efetivo em termos de mudança, de transformação, de retorno para a sociedade, a partir, inclusive, das referências deles, não só pelo que a gente acha, mas quais são as demandas que se colocam. Porque muitas vezes a universidade ela se coloca numa situação de eu vou fazer isso até aqui, porque eu já tenho expertise nesse processo. Mas espera aí, o que é esse movimento que a inserção vai trazer? O que é que a gente, nesse contexto que se situa, está sendo provocado a responder? Quais são os problemas da região, do local, do município, do estado, do país, que estamos sendo levados a refletir? E a partir desse movimento, a partir de nossa experiência, das nossas ações, da nossa expertise, também começarmos a pesquisar, por isso que é articulado, pesquisa, extensão e ensino.
e começar a mobilizar um desenvolvimento de uma inserção mais efetiva. Efetiva nessa perspectiva que eu estou dizendo. Efetiva não vem a ver dessa perspectiva gerencial de eficácia e eficiência, não. Efetiva no sentido de dar respostas ao que a sociedade precisa. Então, tem que ter a escuta, tem que ter o retorno. E o grande desafio é esse. Então, é a gente revisitar, refletir e abrir espaço, né? Que a gente está muito fechado, muitas vezes, em responder, aliás, de colocar já as questões prontas. Vamos ouvir quais são os problemas que estão sendo colocados para, em cima, a gente ressignificar, rever, reconfigurar e construir. Aí sim vai ser construção do conhecimento. Aí sim vai ser uma transformação, inclusive nossa. Não é só a universidade que vai, não é só a questão da sociedade, das instâncias com as quais nós nos relacionamos nesse processo de inserção que ganham, não. Somos nós, porque nós, pesquisadores, não vamos estar fazendo a mesma coisa, vamos ser provocados a rever o nosso lugar de pesquisador, sermos desafiados a responder essa demanda. Isso é o desafio, essa abertura ao entorno. E esse grande desafio é que se coloca que a gente dando visibilidade, descrevendo, discutindo, problematizando, a gente vai encontrar um tipo de inserção que atende à nossa possibilidade nesse momento. E em processos de avaliação posteriores, não só pela CAPES, mas pela própria instituição, a gente vai encontrando a nossa forma, o nosso jeito de fazer internacionalização e inserção social. É como eu percebo esse desafio, entendeu? Obrigado, Ana, mais uma vez. Chegamos ao final. Eu tenho certeza que a sua apresentação realmente trouxe grandes contribuições para todos os programas de pós-graduação do Nordeste, para aqueles que estão presentes aqui, que estiveram presentes, estão presentes aqui nessa sessão. Eu quero te agradecer novamente e abro as tuas considerações finais, tá bom, Ana? Eu agradeço a oportunidade de voltar a esse GT. A gente esteve junto lá em João Pessoa, aqui em João Pessoa, né? Você esteve, foi aí que houve a sua indicação, a sua eleição para coordenador. Fiquei bem feliz. E estamos agora nessa parceria. Agradeço muito essa oportunidade e esse desafio, porque a gente voltar a uma discussão e trazer um debate para um público tão qualificado, deixa a gente impactado, mas fiquei bem feliz de poder fazer algumas contribuições e problematizar a temática para ajudar a refletir e situar essas questões na perspectiva que se coloque contrária ao que está posto, tá bom? Na perspectiva da resistência. Obrigada. Isso. Obrigado também, e assim damos por encerrada essa nossa sessão, que contou que é um trabalho encomendado, né, do nosso GT 9, Trabalho e Educação, que foi brilhantemente apresentado pela nossa colega, professora Ana Paula Pontes, e se denominou a internacionalização nos programas de pós-graduação em educação do Nordeste no campo do trabalho e da educação. Algumas referências para a discussão. E espero... Sim, Ana, eu esqueci de perguntar. Esse material vai ficar disponível? Ah, sim. Você Pronto. Diz os slides? Isso, exato. Eu só vou reconfigurar, porque as referências ficaram meio tortas, eu posso disponibilizar para você. Tranquilo. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Tchau. Tá.